Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar da meta 15 sobre a estrutura das palavras e depois também sobre diário pessoal, tranquilo? Então, toda palavra ela é composta por pequenas partes que portam sentido, certo? Essas pequenas partes nós chamamos de morfemas. Os morfemas, ou o morfema, ele contém o significado básico da palavra, a gente vai chamar de radical. Então, cada partezinha da palavra é um morfema e é aquele morfema que contém o significado básico, o significado principal da palavra, nós vamos chamar de radical. Então, você tem lá a palavra finge, certo? Ela tem dois morfemas, finge e e. Nosso radical é o fing, porque o fing contém a parte básica, o significado primo da palavra. Tranquilo? E aí a gente vai ter prefixos e sufixos. Como que isso vai funcionar? Temos morfemas que vão aparecer antes do radical e morfemas que vão aparecer depois do radical, certo? Então você tem lá o radical montar. E aí você tem um morfema que aparece antes, re, então remontar, e um morfema que aparece depois, montável, certo? Os morfemas que se juntam a um radical são chamados de afixos, certo? Os afixos que aparecem antes são prefixos. Então, ó, isso é um afixo, isso é um afixo. Aqui apareceu antes do radical, então eu vou denominar esse afixo de prefixo. Já este afixo apareceu depois. Como apareceu depois, eu vou chamar de sufixo. Tranquilo? Temos ainda as desinências, certo? O que são as desinências? São aqueles morfemas que se juntam ao radical para indicar a flexão das palavras. Quando eu falo em flexão, eu posso estar me referindo a gênero, gênero feminino, gênero masculino, e a número, singular e plural. E é a desinência que vai ser responsável por indicar a flexão ou o número. Então, veja lá, menina, radical menino, certo? Desinência a. A desinência aqui está me dizendo que é o gênero feminino. Então, isso é uma desinência que está me indicando o gênero. Agora, olha aqui uma desinência que está me indicando, além do gênero, o número. Menin, radical. Meninos, esse os me indica que esses meninos são do gênero masculino e está no plural. Tranquilo? Nós temos morfemas que se juntam ao radical para indicar a flexão das palavras, certo? Nos verbos, a desinência vai poder indicar modo, tempo e número e pessoa. Então, a gente tem lá falar. Falar é o radical, né? Falar seria o verbo, fala é o radical. Falar-se, isso é uma desinência modo temporal, porque me indica o modo subjuntivo, certo? Me indica o tempo. Tempo é pretérito imperfeito. Então, falar-se, esse se é uma desinência modo temporal, porque está me indicando o modo e o tempo. Agora, olha o mos. O mos me indica o quê? Pessoa. Que nós falássemos, certo? Esse nós aqui, então, nós está me indicando o quê? Esse nós está me indicando a pessoa. Além da pessoa, que é a primeira pessoa, é a primeira pessoa do quê? Primeira pessoa do plural, está me indicando número. Então, uma desinência, número pessoal, certo? Agora, os elementos que se juntam no final das palavras para marcar suas flexões são chamados de desinência, certo? Então, aqui, ó, estava se juntando ao final da palavra para marcar a flexão. Isso são desinências. A desinência pode ser nominal, de substantivos e adjetivos, que vai indicar a flexão de número e gênero da palavra, e a desinência pode ser também verbal, de verbos, que vai indicar a flexão de número e pessoa, que seria a desinência número pessoal, e tempo e modo, que é a desinência modo temporal. Isso é importante a gente lembrar. Temos ainda a vogal temática, que são alguns morfemas que se unem ao radical para permitir a junção de outro elemento, certo? Então, dessa forma, a vogal temática que possui a função de ligar o radical às desinências, certo? A vogal, perdão, que possui a função de ligar o radical com a desinência, eu vou chamar de vogal temática. Então, você tem lá montar, né?
Então, montar, monte é o meu radical. Montveu. Então, esse A é a minha vogal temática. Por que vogal temática? Porque está juntando o meu radical com a minha desinência. Nesse caso, é um afixo, que é sufixo, porque aparece depois do radical. Tranquilo? Nos verbos, a vogal temática vai indicar a conjugação, certo? Então, contar, vogal temática A, primeira conjugação. Correr, vogal temática E, segunda conjugação. E subir, vogal temática I, terceira conjugação. Há casos em que não é possível a gente acrescentar diretamente um morfema radical, pois pode gerar uma sequência sonora desagradável, estranha. Assim, para facilitar a emissão vocal da palavra, a gente acrescenta entre os morfemas uma vogal ou consoante, chamada vogal de ligação ou consoante de ligação. Então, café-cultura. Não tem como eu falar café-cultura. Então, eu adiciono uma vogal de ligação, cafeicultura, certo? Chaeira. Não tem como eu falar chaeira. Então, eu adiciono uma consoante de ligação para construir a palavra chaleira. E agora, falar de diário pessoal, certo? Que é aquele gênero textual escrito predominantemente em primeira pessoa, que vai relatar experiências e sentimentos vividos por quem o produziu. Enquanto característica, ele vai ter uma expressividade informal, porque é um diário pessoal, eu falando dos meus próprios sentimentos. Como estou falando de sentimento, o caráter é subjetivo. A gente vai ter algumas referências aí afetivas, cognitivas, porque eu vou relatar aquilo que aconteceu comigo ao longo do dia ou ao longo do tempo, com todas as impressões que aquilo me causou, que determinado fato me causou. Vai ter uma espécie de sinceridade, porque quando a gente faz um diário pessoal, a gente está fazendo para que nós mesmos leiamos. Então, a própria pessoa que está escrevendo é a pessoa que vai ler, certo? Esse período de escrita pode ser longo, pode ser curto. As páginas normalmente têm uma data. Esse diário pode ser real ou fictício. Pode conter uma assinatura, então a gente normalmente faz uma assinatura ou uma despedida. Linguagem na primeira pessoa. Verbos no pretérito perfeito, porque eu estou contando algo que já aconteceu. Posso me dirigir a alguém ou não. Posso publicar ou não também. A estrutura é vocativo, normalmente querido diário, né? A pessoa com quem eu estou falando nesse caso é o diário. Vai ter uma data, certo? Querido diário. Hoje, dia 14 de janeiro, aconteceu. Então, eu vou colocar uma data para dizer que fato, quando aconteceu determinado fato. Desenvolvimento, que é quando eu conto de fato aquilo que aconteceu, e a assinatura. Então, a assinatura é quando eu faço uma despedida também, né? Então, eu posso falar beijos até depois, até a próxima, até amanhã, com amor, Sheina. Então, no diário, a gente também faz uma assinatura. A gente faz uma assinatura seguida de despedida. Tranquilo, pessoal? Por hoje é isso. Beijo grande e até a próxima aula.